Olá a todos, daremos continuidade na nossa disciplina, falaremos sobre rotas. Bem, rotas são muito utilizadas principalmente em robótica, em indústrias, telecomunicações, logísticas e ultimamente nós temos utilizados no nosso dia a dia, né? Uso doméstico, como em carros, autoguiáveis, né? Aquelas vassourinhas inteligentes, cadeira de rodas inteligentes e assim sucessivamente. Então, o problema de rotas envolve basicamente resolver três perguntas. A primeira é onde eu estou, para onde eu vou e como é que eu chego lá. Basicamente isso. Então, a problema da localização, a gente tem que definir onde o nosso sistema de visão está situado no ambiente e que a gente precisa de um determinado conjunto de sensores para perceber o ambiente e também, se possível, algum conhecimento prévio, mais ou menos de como é que, se tiver algum mapa, alguma coisa mais ou menos pronta, seria extremamente interessante. Facilita bastante, mas não é obrigatório. O outro problema que nós temos que resolver é para onde eu vou. Se eu estou na determinada posição, como é que eu chego em outra? E já o mapa já existe, existem obstáculos, o ponto está em movimento ou não. Então a gente precisa definir tudo isso daí. Outra coisa que a gente tem que se preocupar é como é que eu chego lá. Se nós precisamos fazer desvios, ficar recalculando rota o tempo todo, se tem obstáculos, subidas, descidas, desvios, ou seja, o que é que eu preciso fazer para chegar no meu destino. Nós veremos primeiramente o algoritmo Wavefront. Ele utiliza mapas discretos, ou seja, valores inteiros, uma busca em várias trajetórias simultaneamente, baseia-se na propagação de ondas, que representa a distância do ponto de destino ao ponto de origem. Basicamente é assim que funciona. Então nós precisamos das seguintes informações: origem, destino e os obstáculos. Esse algoritmo é dividido em duas fases, né? A primeira é a de propagação, onde a gente propaga as ondas saindo do destino até encontrar a origem, acrescentando valores a cada iteração, e depois faremos o cálculo da menor rota. Ou seja, uma vez que a gente saiu do destino e encontrou a origem, a gente faz o caminho inverso pelos menores valores, até a gente encontrar o destino. Temos aqui a origem, temos o destino e os obstáculos. Então, inicialmente, nós temos aqui como o destino tem o valor 2, então vamos acrescentar na vizinhança de todos os pontos vizinhos do 2 o valor mais um. Então, esses três ficaram mais 3, esses daqui ficaram mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, e assim sucessivamente até que a gente encontre aqui a origem. Então, mais 3, mais 4. Onde tiver obstáculo, a gente não contabiliza. E aí, no final, nós teremos esse mapa. Então, tá aqui todas as distâncias, ou seja, por exemplo, esse ponto aqui está a 16 unidades de distância daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, contando com ela 16, né? Bem, essa é a fase de propagação. A gente sai do destino e encontra a origem. Depois nós fazemos o processo inverso, que é justamente, dado a minha origem, eu farei a busca pelos menores valores. Então aqui nós temos 17. Então se eu encontrar esse daqui, qual é o menor? Nós temos aqui 17, 17 e 16. Então eu virei por aqui. Desse 16 eu tenho 17, 16, 16, 15. Então eu virei por aqui. E eu faço isso novamente, 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 os menores valores, até que eu encontre aqui o meu destino. Então, esses são exemplos aí de rotas que podem ser utilizadas. Então, tá aqui um exemplo. Assistam esse vídeo, tá certo? E vocês verão como é que a coisa funciona. Bem, outra forma da gente calcular rotas é através de algoritmos genéticos. Na verdade, programação genética. Nós chamamos de algoritmos evolutivos, né? Bem, a computação evolutiva trabalha com imprecisão, incerteza, verdade parcial ou aproximações. Não necessariamente a gente encontra a melhor solução possível, mas a gente encontra soluções. Ela é baseada no neodarwinismo, ou seja, existe um conjunto de indivíduos, esses indivíduos possuem cromossomos, cada cromossomo é uma resposta a um ambiente. Alguns indivíduos têm
cromossomos têm resposta ao ambiente melhor do que os outros. Então, aqueles que estão mais adaptados, aqueles que dão melhores respostas ao ambiente têm maior probabilidade de reprodução, de alimentação, de caça e de sobrevivência. Então, eles têm maior probabilidade de transferir seu gene para as gerações seguintes. Aqueles que têm uma baixa resposta ao ambiente, péssimos cromossomos, eles serão eliminados, não farão parte das próximas gerações. Bem, a programação genética é muito parecido com uma das formas de computação evolutiva, é muito parecido com algoritmos genéticos. A diferença é que o cromossomo são programas, certo? Então, cada indivíduo é um programa e cada indivíduo vai trocar parte de código com outro indivíduo. Nós chamamos isso de cruzamentos. Existem outros operadores genéticos que nós veremos um pouquinho mais para frente. Então, cada indivíduo é um programa. Cada indivíduo é representado por uma árvore de sintaxe. Essas árvores são compostas de nós não terminais e nós terminais. Os nós não terminais representam funções e os nós terminais são valores que são utilizados nessas funções, que podem ser constantes ou variáveis. Então, nós temos o conjunto F e o conjunto T. Então, neste exemplo aqui, nós temos esta árvore de sintaxe, nós não terminais, funções, e nós terminais, que são constantes ou variáveis. Então, esta árvore de sintaxe representa a função 2x menos y. Bem, o conjunto F é qualquer tipo de função. Eu estou falando aqui de rotas, mas pode ser para qualquer outra solução que você queira. Qualquer coisa que envolva alguma função, ou pode ser programa de computador, pode ser cálculos matemáticos, equações, inequações. O conjunto de F são formados por funções lógicas, aritméticas, programação, relacionais ou de um domínio específico qualquer que seja. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Se nós tivermos poucos operadores, nós teremos soluções ruins que podem não alcançar bons resultados. Se nós tivermos muitos operadores, nós teremos um custo computacional muito grande, pode ser que demore a encontrar boas soluções. Já o conjunto de terminais são variáveis, constantes, qualquer objeto válido para se trabalhar com qualquer uma dessas funções aqui de cima. Bem, na programação genética nós temos duas propriedades. O fechamento vai garantir saídas válidas, ou seja, nós temos que criar soluções, árvores que gerem valores válidos. Por exemplo, evitar a divisão por zero, raiz quadrada de número negativo, logaritmo de base zero e assim sucessivamente. Bem, o que é que você pode fazer? Tratar valores críticos, ou seja, não permitir divisão por zero. Se por acaso, em algum momento, você teve divisão por zero, tente gerar um outro valor que não seja zero. Ou penalizar a fitness de um determinado indivíduo. O que é o fitness? Né? É o valor do cromossomo, é o grau de aptidão, é quão bom é um cromossomo, um indivíduo. Então, depende. Se você quer maximizar uma determinada função, um determinado problema, então, quanto maior o fitness, melhor. Se você quer minimizar, então, quanto menor for o valor do fitness, melhor será o indivíduo. Então, depende do que você quer fazer. Eu vou falar bons valores, né? Então, você pode penalizar o fitness, ou seja, para mais ou para menos, de acordo com a sua necessidade, né? Então, se por acaso isso daqui acontecer, você penaliza um determinado indivíduo, ou botando o fitness muito baixo ou muito alto, extremamente alto, de acordo com o que você quer fazer. Fazer com que esse indivíduo seja considerado péssimo. Outra forma é descartar. Elimina o indivíduo, tira ele das próximas gerações. Ou então também elimina e substitui logo. Outra propriedade é a suficiência. Nós temos aqui o conjunto T dos nós terminais e o F dos nós não terminais. Eles devem ser suficientemente significativos de forma que você garanta que é possível encontrar soluções. É interessante que você saiba alguma coisa de algoritmos genéticos para que você entenda melhor programação genética. Então, eu recomendo que vocês estudem inicialmente algoritmos genéticos para depois se aprofundar em programação genética. Bem, eu vou dar aqui os conceitos para depois vocês compararem dos algoritmos genéticos com programação genética. Bem, a programação genética também possui o cruzamento, assim como algoritmos genéticos. No caso aqui, o cruzamento, nós pegaremos um pedaço
da árvore, um pedaço do código do cromossomo e trocar de um pai e trocaremos com outro pedaço de um outro pai. Pode ser pais diferentes, mas também pode ser pais iguais, não tem problema. Geralmente evita-se pais iguais, mas não é impeditivo, né? Não, caso você queira, é possível. Então, por exemplo, escolhi esse ponto de corte e escolhi esse ponto de corte, ou seja, esse nó aqui vem para cá e esse nó todinho vem para cá. Então, fazendo isso, o que é que vai acontecer? Esse daqui vem para cá, então nós teremos x menos y, pegando isso daqui tudo e trazendo para cá, nós teremos, veja aqui, tudo isso aqui é 2x, então ficaria 3x menos y. 3x menos y. Então veja que o mesmo pai gerou filhos distintos. Outra operação é a mutação. Na mutação não preciso de todos os pais, eu preciso de apenas um único pai. E a ideia é que a gente pegue um nó, qualquer que seja, evita-se a raiz para não gerar aberrações. O que é uma aberração? É um filho que é muito diferente do pai. Então a ideia é que você pegue pequenas porções e faça pequenas modificações. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2x menos y e eu escolhi esse nó aqui para fazer a mutação. Então, troquei isso daqui por tudo isso daqui. Então, em vez de ser y, ficou 2y. Temos também a reprodução. A reprodução é apenas pegar esse indivíduo aqui e colocar na geração seguinte, sem nenhuma modificação. Ele não sofreu cruzamento nem mutação, mas eu gostei dele por algum motivo, acho que ele é um bom indivíduo, eu vou colocar ele na próxima geração. É o que nós chamamos também de elitismo lá em algoritmos genéticos, né? O elitismo é eu pego os N melhores indivíduos e transporto para a geração seguinte. Em vez dele morrer, ele estará presente na próxima geração. Temos também a permutação. A permutação eu vou trocar nós terminais ou não terminais dentro da própria árvore. Geralmente se faz em folhas, porque o risco de dar errado é menor, né? Contanto que sejam valores válidos, né? Então, por exemplo, eu troco esse com esse com esse. Só eu posso fazer trocar esse com esse? Pode, mas você tem que garantir que não vá gerar valores inválidos. Então, evita-se trocar valores iguais. Por exemplo, se aqui fosse x e x, não adianta eu trocar que só perdi tempo, né? Então, troquei valores diferentes. Então, se nós trocarmos, aqui eu tenho 2x menos y, eu terei x mais y menos x. X mais y menos x. Veja que isso daqui, x, y mais x menos x, é y, né? Que é justamente a próxima operação, que é a edição. A edição faz justamente isso. Ele compara valores, né? Olha, eu vi que isso daqui, essa árvore todinha, é equivalente a y. Então, em vez de eu ter essa árvore gigantesca aqui, eu tenho apenas y. Certo? É uma simplificação. Qual o problema? Alto custo computacional, porque você vai ter que sair comparando nós da árvore, subnós da árvore, para saber se gera um dos valores já esperados, né? Então, tem um alto custo computacional. Ele é muito indicado quando você tem um cromossomo que está muito grande, tá certo? Então, se ele está muito grande, dá uma simplificada, diminui a diversidade estrutural, né? Evita-se que você tenha um cromossomo muito grande, que o gasto computacional seja muito alto. Então veja que eu tenho 2x menos x, eu posso simplesmente substituir isso daqui por x. O encapsulamento é muito parecido com isso daqui. No caso, essa é a substituição de subárvores repetidas. Então, se eu tenho essa subárvore aqui, que acontece muitas e muitas vezes, então veja que esse daqui é o 2x. É uma funçãozinha. Então, eu posso substituir tudo isso daqui por uma função chamada f1. Certo? E toda vez que acontecer isso daqui, eu vou colocar F1. Então, também diminui a variabilidade estrutural. Geralmente é bom que você tenha uma grande variedade estrutural, ok? Mas pode ser que ela também lhe atrapalhe se o desempenho, o tempo, a quantidade, o gasto computacional tenha sido muito alto. Também nós temos o operador de destruição. No caso, elimina-se indivíduos de fitness muito baixo, ou seja, aquele que tem um fitness muito ruins. Digamos que eu tenho uma população de 200 cromossomos. E eu vejo que
os 150 últimos cromossomos são muito ruins. Então o que você faz? Elimina todo mundo e cria novos. Quem sabe você aumenta aí a variabilidade genética, né? E consegue encontrar boas soluções. Qual o problema? Qual geração? Qual a porcentagem? Certo? Geralmente utiliza-se a destruição no começo, nas primeiras gerações. Por que isso? Porque a ideia dos algoritmos evolutivos é buscar, é você ter um espaço de busca, onde esse espaço de busca é n-dimensional e você tem várias e várias e várias e várias soluções. Então a ideia é que você permita que o algoritmo faça a busca o máximo possível que ele puder nesse espaço n-dimensional. Em cada espaço desse nós temos soluções ótimas e soluções subótimas e soluções péssimas. Então, pode ser que seu algoritmo encontre uma solução subótima e todos os cromossomos tendem a convergir para essa solução subótima. Isso não é legal, né? A ideia é o quê? Que você dê tempo, permita que o algoritmo pesquise o máximo possível essa área de busca e ele encontre soluções próximas ao ótimo global, certo? Então, se por acaso, dentro de poucas gerações, todos os cromossomos estão muito parecidos, significa que provavelmente você encontrou um subótimo local. Então, o que é que você faz? Deixa um, dois, três poucos melhores, os N melhores, né? Lembra lá do elitismo, deixa alguns melhores, no máximo um, e faz a variabilidade, né? Mata 999 e cria mais outros 999 de forma aleatória e utiliza novos operadores genéticos, né? Então, qual a geração? Geralmente nas primeiras. Qual a porcentagem? Aí é com você. Você quer matar 1% da população, 2%, 99%? O problema é seu, você faz do jeito que você quiser. Veja que a estrutura é muito parecida dos algoritmos genéticos. Primeiramente, escolher a população inicial, idêntico. Avaliar a cada indivíduo, avaliação de cada indivíduo, também idêntica ao algoritmo genético. Utilizar operadores genéticos, também igual, não muda nada. A diferença aqui que são os operadores, né? No caso aqui, ó, reprodução, edição, mutação, cruzamento, destruição, encapsulamento. Veja que algumas delas você não é preciso fazer todas, certo? Você pode fazer os mais importantes: cruzamento, destruição, reprodução e mutação. Os demais aí só se você realmente quiser. Depois que você utilizou os operadores genéticos, cria a nova geração e repete tudo de novo. Já que você criou a nova geração, volta aqui para o B, avalia todo mundo, opera de novo, gera a nova geração e depois repete tudo de novo, repete, repete, repete. A ideia é que a cada nova geração, todos os fitness, ou então a maioria dos fitness, começam a convergir para uma determinada solução, que pretende que seja a solução global, certo? Vai chegar um momento em que você não consegue melhorar os melhores indivíduos, ou o melhor indivíduo ficou igual por muito tempo, ou você já está na bilionésima geração e não encontrou solução nenhuma. Uma hora melhora, outra diminui, ou então os fitness estão muito ruins. Ou seja, você vai ter que parar em algum momento. Que momento é esse? Quando a solução aceitável foi encontrada, um determinado passos, a quantidade de passos foi atingida, repita 1 milhão de vezes, o algoritmo não consegue mais melhorar a solução. Olha, já estou há 200 gerações e sempre está na mesma coisa, eu não consigo mais gerar um fitness melhor. Então, para. A desvantagem, o excesso de parâmetros, né? Tem muitos parâmetros. O tamanho da população é um parâmetro, número máximo de gerações é outro parâmetro, a taxa de mutação, taxa de crossover, taxa de elitismo, condição de parada. Isso todo algoritmo evolutivo tem, tá certo? E alguns são exclusivos da programação genética. Por exemplo, altura máxima da árvore, altura inicial de cada árvore, taxa de reprodução, permutação, encapsulamento, destruição, edição, qual é a condição de destruição, ou seja, são muitos parâmetros que a gente tem que implementar. Mas se você já conhece algoritmos genéticos, fica fácil de você entender e implementar.
Em utilização em processamento de imagens, você pode utilizar em grafos, matrizes, jogos, o que você quiser, ou então até mesmo diretamente na imagem. Por exemplo, nós temos aqui no grupo de funções avançar, pular, acelerar, girar. Já no grupo de terminais, nós teremos valores que são válidos para qualquer uma dessas funções. Por exemplo, avançar 5, ou seja, avançar em velocidade 5. Pular, pular quantas unidades. Acelerar, acelerar quantas unidades por passo. Girar, girar para a esquerda, direita, para cima, para baixo, 360, 200 graus, 2 graus. Ou seja, você no grupo terminal você tem que ter valores que são compatíveis com as funções. Tá aí um exemplozinho de algoritmos, programação genética. Também deixo para vocês assistirem. Bem, um outro conceito que nós veremos é o sistema de colônias de formiga. Então, também é baseado numa heurística de probabilidade. Envolve a busca em grafos, inspirado no comportamento das formigas, né? Elas trabalham buscando comida o tempo todo. Assim que ela encontra um determinado alimento, ela volta para a colônia deixando um rastro de feromônio. E as próximas formigas tendem a seguir esse rastro até encontrar comida e depois volta de novo para a colônia. Então, inicialmente as formigas andam sem rumo, né, de forma aleatória, até encontrar a comida. Após que elas encontram a comida, elas retornam à colônia deixando o feromônio. Se outras formigas encontrarem esse rastro de feromônio, elas tendem a seguir esse rastro, deixa de ser uma caminhada aleatória e passam a seguir esse rastro. Bem, encontrando a comida, elas voltam novamente pelo rastro e reforçando o feromônio. Então, cada vez que mais e mais formigas passarão por esse rastro, mais e mais feromônio será depositado nesse rastro. Com o tempo, os rastros começam a evaporar, reduzindo sua força atrativa. Por que isso? Pode ser que algumas formigas encontrem a comida, mas só que elas voltam por um rastro que elas veio. E geralmente é um rastro que é diferente da primeira. Só que uma tem menor distância, o outro tem a maior distância. E aquele rastro que tem a menor distância, ele vai ter mais feromônio porque menos feromônio evaporou. Não deu tempo de evaporar. Então a maioria das formigas voltarão por ali. Reforçam esse rastro de menor distância e os rastros mais distantes tendem a sumir. Então, se o caminho for curto, mais formigas passarão por ele. Vamos lá, então eu tenho aqui as formiguinhas andando de forma aleatória. Algumas formigas virão por aqui, outras virão por aqui, umas virão por aqui, outras virão por aqui, até encontrar a formiga. Com a comida. Quando elas encontrarem a comida, elas voltarão. Algumas voltarão por aqui, outras voltarão por acolá e outras voltarão por aqui. Acontece que quem vier por aqui levará menos tempo, ou seja, aqui terá mais feromônio. E, ou seja, veja que a formiga veio por aqui, várias formigas chegaram, né? Bem, como esse rastro aqui está mais forte, as próximas formigas seguirão por aqui. Algumas formigas virão por aqui, mas como esse rastro estará mais forte, elas tendem a seguir o caminho mais forte. Então, a evaporação evita soluções subótimas. A vantagem, a colônia encontra novas soluções se o alimento se deslocar. Então, se eu pegar daqui e colocar para cá, com o passar dos tempos, as formigas saberão que é melhor vir por aqui. Melhor do que vir pegar, vir por aqui e encontrar comida aqui e voltar por aqui. Então, elas, pelo cheiro, saberão que aqui é mais perto. Bem, inicialmente nós temos que inicializar todos os parâmetros, depois inicializar a matriz de feromônios. Enquanto o número de iterações for menor do que o máximo suportado, o que é que nós faremos? Construir soluções, ou seja, as formigas, atualizar o feromônio e ir para a próxima etapa. Fazer tudo isso, fazer tudo isso, fazer tudo isso até que tenha que parar. Então, nesta fórmula aqui, veja que o A e J de T, ou seja, a atratividade da formiga no tempo T, na interação T. Veja que esse A e J é a atratividade da formiga aí do nó I para o nó J, certo?
NI é o conjunto de todos os nós adjacentes de I, ou seja, se eu tenho um pontinho aqui, eu consigo chegar aqui, 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 então meu NI será esses 3 pontinhos, porque a partir desse ponto eu consigo chegar nesses 3. Este valorzinho aqui é a quantidade de feromônio depositado no arco IJ. Este valorzinho aqui é o inverso do comprimento. E o que mais? Tem alguma novidade? Basicamente isso, né? Então eu vou somar isso para todas as formigas. Neste valorzinho nós temos aqui PIJK. PIJK é a probabilidade da formiga K escolher o arco IJ. Essa probabilidade é dada por AIJ de T, que está bem aqui. AIJ do tempo T, que é isso daqui, sobre o somatório do AIL de T. Sorteia-se o número aleatório no intervalo de 0 a 1. O arco escolhido será aquele que o número sorteado possui o valor maior ou igual a PJ menos 1 e menor do que P. Eu não vou explicar detalhadamente não, pessoal, porque eu não quero que vocês implementem, eu quero que vocês entendam e saibam que isso daqui funciona. Vamos lá. Então, para todas as formigas, então, após todas as formigas percorrerem os arcos, atualiza-se os feromônios de cada arco. Nós temos o rosinho aqui, que é o fator de evaporação, o delta tal K e J, quantidade de feromônio que a formiga K deposita no arco IJ. Ele é o inverso do comprimento total do percurso LK que a formiga K percorreu. Então, isso daqui será este valor se o percurso foi feito pela formiga K na interação T e 0 se a formiga não passou por lá. Bem, tá aqui o outro videozinho explicando mais ou menos, explicando não, exemplificando como é o funcionamento do sistema de colônia de formigas. Temos também o algoritmo de Dijkstra. Ele se preocupa em encontrar rotas de menor custo, ou seja, cada ponto tem um determinado custo associado e a gente vai analisar o custo. A ideia é que a gente encontre aquilo que for mais interessante. Se você quer o menor custo, vá por aqui. Se você quer o maior custo, vá por ali. Né? Então a ideia geralmente a gente trabalha com o caminho mais curto. Então nós temos G é o grafo, onde nós temos todos os vértices e todas as arestas. Os vértices são os pontinhos e as arestas são as ligações entre cada um desses pontos. M é o conjunto de vértices que pertencem a V, tal que M possui o caminho de menor custo em um determinado momento. Ou seja, existe uma sequência, eu passo daqui, depois para cá, depois para cá, depois para cá, até chegar a um determinado destino. Em nossas imagens, nós podemos usar cada pixel como sendo um vértice. Todo pixel válido tem o peso 1. Quem é o pixel inválido tem o peso infinito. Ou seja, tem um custo elevadíssimo. É inviável passar por ali. Bem, vamos lá. Vamos supor que eu tenho esse grafozinho aqui. Mas a gente também pode a mesma coisa com os pixels. Você faz do jeito que você quiser. Mas eu vou utilizar esse daqui porque é mais simples, né? É melhor trabalhar com 8 pontos do que trabalhar com 800 milhões de pontos, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui, eu quero sair daqui e encontrar este carinha aqui. Porém, cada um desses pontos, cada arco desse, cada aresta tem um custo associado. O que é o custo, professor? Pode ser distância, combustível, tempo, pista destruída, alagamento, risco de assalto, imposto, semáforo, qualquer custo. Então, como é que nós vamos trabalhar? Nós temos aqui os nossos vértices, vai do A ao G e cada ligação, cada aresta tem um custo associado. Bem, como é que a gente vai encontrar o menor custo para sair daqui e encontrar até aqui? Vamos lá, então nós temos A, B, C, D, E, F, G e esses custos. Bem, precisamos de 3 listas, tá certo? A primeira é a lista dos nós marcados, o segundo é a distância ou o custo, e aqui é o nó anterior. Inicializando o nosso algoritmo, nós temos uma lista que contém todos os nós, é o tamanho, a quantidade de nós. Então, de A a G, de A até G. Depois nós temos a distância. O que seria isso?
Como eu estou aqui no vértice A, eu estou partindo do vértice A, então é o custo para eu chegar partindo de A em todos os outros. Partindo daqui, como é que eu chego aqui? Bem, como eu já estou em A, eu tenho custo zero. Não vou gastar nada porque eu já estou em A. Não vou me deslocar. Então, se eu não vou me deslocar, o meu gasto é zero. Para chegar em B, eu vou gastar 7. Para chegar em C, eu vou gastar 5. Para eu chegar em D, eu posso, só que eu vou gastar um custo infinito, né? É proibitivo, não vale a pena partir de A, chegar em D, em E, em F, em G. Então o custo é infinito. Bem, mas eu posso chegar em D vindo por A, gastando recursos infinitos. Da mesma forma com E, com F, com G. Porém, para eu chegar em B, eu posso vir por A gastando 7. Para chegar em B, eu posso vir por A gastando 7. Para chegar em C, eu posso vir por A gastando apenas 5. Gastando apenas 5. Eu posso chegar em A vindo por A gastando nada. Certo? Então, esse daqui é o ponto inicial. Então, como eu já analisei toda a vizinhança de A, daqui para cá é 5, daqui para cá é 7, 5 em 7. Então, como eu já analisei toda a vizinhança de A, todos os nós alcançáveis de A, eu digo que A foi visitado. Tá certo? Então, A já foi visitado, já foi analisado. Pronto. Vou para a próxima etapa. Dentro dos nós que ainda não foram analisados, quem é que não foi analisado? B, C, D, E, F, G. Todos eles não foram analisados. Eu vejo aquele que possui o menor custo. Então, desses daqui, o que possui menor custo é 5. Então, agora eu vou visitar 5. Para eu poder visitar 5, primeiramente eu analiso quem são os vizinhos de 5. Desculpa. Visitar C, né? Porque aqui já foi visitado, então não posso visitar de novo. Então nós temos 7, 5, infinito, infinito, infinito. Então o menor de todos é 5. Então vou visitar C. Para eu visitar C, eu tenho que ver quem são os vizinhos de C. Então só tenho D. Qual é o custo para eu chegar em D? Eu já gastei 5 para chegar em C. Para chegar em D, eu vou gastar mais 2. Então 7 mais 2, 7. Então, para eu chegar em C, em D, eu vou gastar 7. Vindo por onde? Vindo por C. Então, eu vim para cá. Era infinito. E agora eu vou gastar 7. 7 é menor do que infinito? É. Então, eu atualizo e digo que vim, em vez de vir por A gastando infinito, agora eu venho por C, gastando apenas 7. Pronto. Após isso, eu digo que não tem mais algum vizinho de C? Não. Então, eu posso marcar C dizendo que toda a vizinhança dele foi visitada. Pronto. Bem, então esse aqui já foi visitado. Entre todos os que não foram visitados, quais são os de menor custo? Bem, eu tenho B, tenho D, E, F e G. Veja que eles não estão marcados. Então, como aqui é 7, aqui 7 eu posso escolher qualquer um deles. Escolhi B por quê? Porque é o primeiro na sequência. Né? É o primeiro que apareceu. Pronto. Então, venho agora para B. Quem são os vizinhos de B que ainda não foram visitados? Nós temos o D e o F. Veja aqui, D e o F não foram marcados. Então, para eu chegar em D vindo por B, eu vou gastar 15. 15. Opa, mas eu já cheguei em D anteriormente vindo por outro lugar gastando 7. Então, como eu quero minimizar, em vez de botar 15, eu continuo com o meu 7. Certo? Não vale a pena atualizar. Por quê? Em vez de gastar 15 reais, eu quero gastar só 7. Certo? Então, não atualizo isso daqui. Continuo chegando em D por C. Então, não vale a pena vir por B. Quem é o próximo vizinho de B? É F. Bem, para chegar em B, eu já gastei 7. Para chegar
em F, vou gastar mais 5. Então, 7 mais 5, 12. Então, cheguei em F gastando 12. O que é que tinha anteriormente? Tinha infinito. 12 é menor do que infinito? Sim, então compensa. Gastei 12 vindo por B. Gastei 12 vindo por B. Pronto. E agora eu marco B dizendo que a vizinhança foi, ou que B já foi analisado. Toda a vizinhança de B foi analisada. O que é que eu faço? Repito o processo. Entre todos os que não foram marcados, quem é que possui o menor custo? Nós temos D com 7, F com 12 e aí G com infinito. Então, todos eles, o menor é D. Então, eu chego aqui em D e repito todo o processo. Repito todo o processo até que todo mundo tenha sido visitado. Quando todos estiverem marcados, significa que eu já analisei a vizinhança de todo mundo. Eu sei que G é o meu destino. Então, veja que eu cheguei em G gastando apenas R$ 10. Gastei 10 vindo por G. Opa, gastei 10 vindo por F. Por F. F eu vim de D. D eu vim por C. E de C eu vim por A. 5, 7, 8, 10. Então, cheguei em G gastando apenas 10. Então, refaça todo esse processo e vocês conseguirão gerar a melhor rota, tá certo? Bem, isso daqui a gente tem que levar em consideração. Existem grafos que são desconexos. Por exemplo, se eu tivesse outro desse daqui, bem aqui, que não fizesse ligação com esse. Então, eu teria nós que não foram analisados. Então, quando eu percorrer um determinado nó, grafo, todo mundo foi marcado e eu não consigo mais encontrar os outros, significa que o grafo é desconexo. Então, eu vou ter que escolher aleatoriamente um dos nós, qualquer que seja, que estão faltando, né, e continuar o processo. Ou então você pode dizer, olha, se você está em A e quer chegar aqui em Z, e você já percorreu todo mundo e não tem mais ninguém para analisar, significa que é desconexo. Então você pode dizer, olha, é impossível partir de A e chegar em no destino, tá certo? Então, o programa é seu, você faz o jeito que você quiser. Ou não. Tá aí outro videozinho bem legal, fiquem à vontade. Temos também a estrela. Eu vou deixar para vocês assistirem esse videozinho aqui, tá bom? Ele é bem legal, bem didático. A ideia é seguir esse algoritmozinho aqui, tá bom? Dêem uma analisada, estudem. Um forte abraço, tchau, tchau.